Olá, amigos. 29 de outubro de 2015, Legítima Defesa em Foco. Como sabem, no dia 27 de outubro foi votado finalmente na comissão especial o substitutivo do deputado Laudívio Carvalho ao projeto de lei 3.722 de 2012, de autoria de Rogério Peninha Mendonça, projeto alardeado como a lei que irá revogar o Estatuto do Desarmamento e, na verdade, institui uma lei de controle de armas de fogo no país. Já comentamos aqui extensivamente muitos aspectos da lei. Falamos o que ela tem de positivo e falamos com toda clareza, com espírito crítico, o que ela tem de negativo. Antes ainda da votação dessa feita, o deputado Laudívio de Carvalho acabou apresentando outras modificações. Algumas delas são meramente semânticas, outras referem-se a certas categorias funcionais que não nos interessa muito debater aqui, e algumas delas referem-se à estrutura e à organização do texto de acordo com as normas vigentes, coisa que já deveria ter sido resolvida há muito tempo, mas que não importa em modificações de conteúdo. Entretanto, somos obrigados a anotar que ainda ao final, nessa ocasião, o relator colocou no seu texto coisas piores do que havia. Para começar, o artigo 16, que se tornou pior ao impor aquela regra tão combatida que ele pôs-retirou sobre o controle de importações e sobre praticamente a proibição de importações, que agora fica no texto, quando houver similar nacional de qualidade. Essa questão da qualidade, evidentemente, é uma coisa muito controversa e depende do quê? Ou deveria depender do quê? Da análise do próprio consumidor, mas não é o que permite a lei agora e, portanto, o texto ficou pior. A seguir, e estamos aqui falando apenas, portanto, daqueles pontos mais importantes para o que nos interessa aqui. No artigo 33, para pior também, porque no texto anterior o porte de arma permitia-se com a mesma idade em que se permitia a aquisição, ou seja, aos 21 anos, e agora passa para 25 anos. No artigo 38, para pior também, porque em termos de gun free zones, que nós tanto combatemos aqui, e já explicamos de sobejo por quê, o texto anterior permitia interpretar que os locais lá arrolados eram exaustivamente arrolados, e o novo texto permite interpretar que eles são meramente exemplificativos e, portanto, amplia a discricionariedade da autoridade em relação aos locais em que seria proibido o porte, mesmo para pessoas que têm autorização de porte. São as chamadas gun free zones. E ainda fez o favor de incluir expressamente os estabelecimentos de ensino. E não apenas para o cidadão comum que tem o porte, mas no artigo 49, também para as categorias funcionais que têm porte de arma, dificultando até a policiais e outras categorias que terão porte de arma pela lei, o porte de arma nas chamadas gun free zones. Ou seja, ampliou o convite ao criminoso pela declaração na lei de que em determinados locais do nosso país não há armas de fogo e, portanto, eles são convidados a praticar as suas chacinas, porque as pessoas comuns cumprem a lei. No artigo 71, que tratava do porte de arma rural, tratava do porte de arma rural, o texto foi piorado também, porque a versão anterior permitia o porte na zona rural do município onde houvesse a propriedade e até mesmo ampliava para municípios limítrofes àquele município. E agora a regra foi apertada para permitir o porte apenas dentro da propriedade rural. Ora, seria até desnecessário, porque o porte de arma nos limites da propriedade rural, na verdade, é uma consequência da posse, é uma consequência do registro, e não haveria necessidade dessa especificação que piora um pouco a situação do morador rural. E no artigo 80,
cria-se uma figura criminal para um fato que anteriormente era uma infração meramente administrativa. Amplia-se, inclui-se a abrangência da lei criminal para o ato de portar arma de fogo em estado de embriaguez ou sob efeito de substância que cause dependência física ou psíquica ou provoque alteração do desempenho intelectual ou motor, sem as ressalvas que há, pelo menos, na legislação de trânsito, para exemplificar. Portanto, uma pessoa que tem autorização de porte de arma, qualquer pessoa, mas que, digamos, sair para um jantar portando sua arma e ingerir um cálice de vinho ao jantar, um gole de cerveja ao jantar, estará passível de ser enquadrada nessa disposição criminal. E mais, eu lembraria às senhoras e senhores, por exemplo, as bulas dos medicamentos antialérgicos. Qualquer uma delas vai lhes dizer que aquele medicamento, se usado, não recomenda ao usuário que opere máquinas, que dirija automóvel, porque há uma certa diminuição da atenção, uma certa sonolência. Em tese, uma pessoa que utilizasse de um antialérgico não poderia também portar sua arma. Agora, esse dispositivo atinge o criminoso? É a pergunta que eu faço às senhoras e senhores. Atinge o bandido? Atinge o criminoso habitual? É evidente que não. É um dispositivo criminal mais um que tende a atingir o cidadão comum, que tende a complicar a vida do cidadão comum. E apesar da lei permitir o porte, e mesmo, em nossa opinião, em minha opinião, que eu vou aqui especificar mais adiante, como torna vinculado o ato da autoridade na concessão quando cumpridos os requisitos, vão se colocando tantas e tais restrições que é capaz de daqui a pouco o porte ficar meramente retórico. Ah, o porte é permitido? É, mas é proibido aqui, ali, lá, e nessas circunstâncias, naquela e naquela, a tal ponto de que praticamente não é permitido em lugar nenhum ou em circunstância nenhuma. Esse dispositivo atinge o cidadão comum, atinge a pessoa comum, não é feito para atingir criminosos. Nós cansamos de falar aqui e explicar que os únicos dispositivos criminais que fazem sentido em relação a controle de armas para criminosos são aqueles que apenam o indivíduo por portar arma de fogo com uma intenção de praticar outros crimes. Isso sim, porque isso faz com que a polícia possa efetuar um controle na via pública, principalmente, da atividade do criminoso quando ele está ainda em vias de, a caminho de cometer o crime principal. E, claro, um dispositivo como aquele de furto e roubo de armas de fogo que foi colocado na própria lei que comentamos anteriormente aqui. Esses fazem sentido. A supressão de numeração de armas, esse faz sentido, porque se trata de atividades próprias de criminosos. O contrabando de armas, atividades de criminosos. Mas outras figuras criminais tendem a atingir as pessoas comuns, e essa é uma delas. É mais um grave equívoco e colocado de última hora, infelizmente. E no artigo 82, outro. Tantas vezes alertamos, tantas vezes chamamos a atenção e pedimos a atenção do relator para esse dispositivo sobre disparo de arma de fogo, como figura criminal. Claro que se a pessoa puder provar que ela disparou a arma por necessidade, legítima defesa, para evitar ser roubada, o crime não se configura. Mas digamos que ela tenha de praticar um gesto desse e não consiga, por uma série de circunstâncias, demonstrar, até pela falta de testemunhas que não querem se envolver, não consiga demonstrar que utilizou a arma para espantar alguém que estava pronto a roubá-la, que estava pronto a cometer um ato de grave violência contra ela. Fica submetida às penas da lei. E na versão anterior a pena era de 2 a 4 anos de reclusão. O relator achou pouco. E aumentou para 4 a 8, ou seja, dobrou o mínimo, dobrou a pena mínima e dobrou a pena máxima também. Por quê? O bandido se preocupa com isso? Já viram um bandido atirar por advertência? Me conte, alguém me mencione um episódio de um bandido que tenha atirado por advertência, para advertir a vítima. Bandido atira para matar. E, portanto, o ato dele fica subsumido ao crime principal se ele for apanhado. Então isso não preocupa, não quer dizer nada para o bandido, só atinge a pessoa comum, só atinge o cidadão de bem.
Mais uma infeliz mudança de última hora que nós temos que criticar aqui. E, portanto, o que é que nós temos? O texto base aprovado, no dia 27 de outubro, com a ressalva de que poderão ser aprovados destaques no dia 3 de novembro, a próxima e seguramente última sessão dessa comissão especial. Não acredito que prospere destaque algum. Aliás, todos eles têm o sentido de piorar ainda as coisas para as pessoas de bem. Não acredito que prospere destaque algum. Então, o texto a ser apresentado ao plenário, muito provavelmente será esse texto aprovado no dia 27. E piorado um pouco no dia 27. Agora, nós vamos aqui declarar que o substitutivo laudível é impróprio. Não é isso. Nós estamos apontando o que ele tem de ruim. E estamos lembrando que se trata de uma lei extremamente complexa. Na verdade, um cipoal de normas de tal ordem que até mesmo a um jurista é de difícil compreensão, de difícil acompanhamento, de difícil cumprimento. Imagine-se o que pode acontecer em relação à interpretação de um cidadão comum. Esse é um grande perigo. É uma lei muito complexa, tornou-se muito longa nos seus 144, que agora foram reduzidos para 143 artigos. E, se não fossem os dispositivos que nós vamos mencionar e que foram preservados, vamos deixar bem claro aqui que foram preservados e que apoiamos esses dispositivos, caso eles não constassem da lei, nós teríamos de admitir e declarar que essa proposta é pior do que o atual Estatuto do Desarmamento. Eu me refiro ao dispositivo que, malgrado a opinião contrária de respeitáveis combatentes da nossa causa, assegura a posse como ato vinculado, no artigo 21, parágrafo único. Assegura o porte como ato vinculado, no parágrafo 33, parágrafo 3º. Ato vinculado, evidentemente, cumpridas as exigências da lei pelo cidadão. Assegura, embora com essa redação piorada do parágrafo 2º, no artigo 71, o porte rural de arma de fogo. E, de certa forma, embora indiretamente, assegura o porte dos atiradores e caçadores em deslocamento, em trânsito para as atividades próprias de suas opções e importantes escolhas para o país, no artigo 93, parágrafo 4º, bem como permite, embora com concessão discricionária do Exército, a hipótese do porte concedido para todas as situações no artigo 94. Então, preservados esses artigos como estão, vamos deixar claro, como estão no texto, nós ainda apoiamos o substitutivo e nós nos reservamos o direito de lutar contra tudo o que existe de impróprio dele quando a matéria for a plenário. Lembrem-se, isso não se resolve na comissão. A comissão é importante porque ela produz uma matéria que vai ser a base das discussões no plenário. Mas essa é uma matéria a ser resolvida no plenário da Câmara e, posteriormente, no plenário do Senado, se efetivamente sair um texto da Câmara, porque nós sabemos perfeitamente bem que o governo vai utilizar todo o seu poderio e não temos dúvida de que, com o apoio até do PSDB, basta ver as declarações públicas do ex-presidente da República, FHC, a esse respeito, vai lutar para rejeitar completamente qualquer alteração do Estatuto do Desarmamento. Então nós apoiamos o projeto Tem de Bom, não nos incluímos entre aqueles ufanistas que dizem foi revogado o Estatuto do Desarmamento. Não é bem isso não, porque se os pontos cruciais do projeto, se os pontos cruciais do substitutivo não forem mantidos em plenário, nós poderemos ter uma lei pior para o cidadão comum do que o Estatuto do Desarmamento. E para continuar a nossa luta, conforme eu lhes tinha noticiado, no dia 23 de outubro passado, data simbólica, 10º aniversário
da grande vitória popular no referendo de 2005, o movimento pela legítima defesa deu um passo extremamente importante, embora evidentemente oneroso para todos os seus combatentes. Converteu-se em uma associação. Realizou-se a Assembleia Geral de Fundação e as senhoras e senhores serão informados dos próximos passos à medida que o tempo passar e que as providências burocráticas pertinentes forem resolvidas para o registro da associação, que se faz sob os auspícios e sob as garantias do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. É uma nova associação que incorpora o movimento, que tende a engrossar o movimento, que tende a organizar a luta que sempre foi elevada pelo movimento pela legítima defesa, junto com toda a coalizão brasileira pela legítima defesa, sem prejudicar em nada as atividades das demais organizações dessa coalizão e que nos permitirá, com mais intensidade, continuar a lutar pela nossa causa, começando pelo combate a respeito das necessárias modificações a esse substitutivo no plenário da Câmara dos Deputados e, quiçá, posteriormente, no Senado da República. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.